Oi, meus amores, mais uma aula de Live. Olha aqui, eu e o Tomás, nós estamos morrendo de saudade de vocês, não é, Tomás? E hoje nós vamos começar contando uma história que o Tomás aprontou, gente. Como sempre, o Tomás apronta, mas a gente aprende com os sentimentos que as histórias do Tomás nos traz, né, no nosso dia a dia. Assim, então vamos lá para a nossa história. A asa do besouro. Ele estava com problemas. A casa da árvore ainda estava de pé, mas tinha sido tomada pelo inimigo. Dali, onde ele estava, era possível ver as pernas do espanador que sua mãe e Odete empunhava balançando freneticamente e ouviu o barulho da palha seca da vassoura que arranhava o chão impiedosamente. Sua mãe tinha avisado: se ele não fosse brincar em outro lugar, enquanto ela fazia uma faxina da casa da árvore. Muito encrencado, ela achou que era preciso enfatizar e, normalmente, quando sua mãe repetia o final da ameaça, era porque o castigo não era brincadeira. Mas Tomás não pretendia desistir. Ele sabia que depois das faxinas da mãe, ele demorava um tempão para encontrar brinquedo que antes estava espalhado pelo chão exatamente como ele queria, e que as coitadas das formigas ficavam sem as migalhas de bolacha tão importante para a sobrevivência delas. Tomás pretendia reconquistar sua casa da árvore e impedir essa faxina, mesmo correndo o risco mortal de desobedecer sua mãe. Calculando bem todos os movimentos, Tomás se aproximava da árvore, se arrastando pelo gramado, até chegar perto das raízes. Então ele espera. E enquanto espera, vê um gordo e brilhoso besouro verde chafurdando na terra entre as raízes da árvore e pensa em capturá-lo. Talvez ele pudesse usá-lo como uma granada e jogar o coitado em cima da Odete, que ele sabia ter pavor de inseto. Então, Tomás jogou o besouro bem em cima da Odete. E aí sim que ele joga, percebe que aquilo não ia acabar bem. Ele vê o olhar assustado da Odete, que em pânico joga a vassoura e o espanador pela janela e começa a correr, achando que o besouro estava grudado no seu cabelo. Primeiro ela corre em círculo dentro da casa da árvore, depois escada abaixo. E no meio da escada, a Odete tropeça e espatifa no chão. A mãe do Tomás olha muito feio para ele e sai correndo para ajudar a Odete, que está caída na grama. Tomás corre atrás dela. Olha o que eu fiz, machuquei a Odete. Será que ela se machucou muito? Quando chega à grama, sua mãe já está na porta da cozinha, aparando a Odete, que manca para dentro de casa. E de lá, ela se vira muito séria e diz com uma voz meio assustada: Tomás, entra, fecha a porta de casa e não abre para ninguém. Vou levar a Odete ao pronto-socorro para ver se ela quebrou o pé. Tomás se sente pior do que o pior dos mosquitos que voa por cima do cocô do cavalo do bandido. A Odete se machucou e se machucou por minha causa. Ele joga um besouro em cima dela e ela se machucou. Se ele não tivesse jogado o besouro, a Odete não teria se machucado. Ele não deveria ter feito isso. Agora a Odete estava machucada e só porque ele teve a ideia boba de jogar um besouro nela. Ele sabia que ela tinha medo do besouro. Ai, meu Deus! Se ele tivesse obedecido à sua mãe,
a Odete não teria se machucado. Agora, a Odete estava no hospital e sabe-se lá o que os médicos iam fazer para consertar o pé dela. Ele poderia ter colocado os ossos dela no lugar e isso doía muito. E se tivesse que operar para consertar? E se precisasse fazer um transplante de pé? Será que existe isso? Mas pior do que imaginar o que ia acontecer com o pé da Odete era saber que ele tinha causado tudo aquilo, que a responsabilidade era dele. A mãe do Tomás demorou 2 horas para voltar. Quando as duas voltaram para casa, Tomás correu a abraçar a Odete. Ela não tinha quebrado o pé, mas tinha torcido e estava com o tornozelo enfaixado. Tomás se fez de bengala, ajudou a Odete a sentar no sofá. Deu a ela um potinho com um monte de bolachas preferidas, um gibi para ela ler e 2 soldadinhos de plástico para ela brincar se ficasse entediada. A mãe dele não deu a bronca que ele imaginou que ela daria. E no dia seguinte, o Tomás acabou a faxina que a mãe tinha começado na casa da árvore e guardou na sua caixa colorida uma asa do besouro que tinha caído no chão quando foi arremessado sobre a Odete. E pela quina da parede, as formiguinhas carregavam felizes suas migalhas de bolacha. Essa história, Tomás, ele sentiu 2 sentimentos. O sentimento da culpa e o sentimento do arrependimento. Não foi isso, gente? Que ele sentiu a culpa porque a Odete se machucou por conta dele, não é? E também se arrependeu por ter machucado a Odete. Então, esse sentimento, ele também sentiu na nossa historinha do cavalo laranja. Vocês lembram que no cavalo laranja, ele causou também sentimento de tristeza na mãe. E aí ele ficou arrependido também por conta daquilo e tentou consertar, não foi? Do mesmo jeito foi nessa história. Ele sentiu culpado por machucar a Odete, depois se arrependeu e tentou consertar, confortando a Odete, né, no sofá, dando seus biscoitos preferidos, né, dando a revistinha gibi e dando os cavalinhos para que ela brincasse quando ela estivesse entediada. Isso foi uma consequência do Tomás ter feito uma ação, né, que ele planejou fazer para dar um susto na Odete. Então, a consequência foi a Odete se machucar. Então, na hora que o Tomás joga o besouro na Odete, ele percebeu que isso não ia acabar bem, não foi isso? Então, o que o Tomás sentia quando ele via a mãe e a Odete faxinando a casa da árvore? Qual era o sentimento que ele estava sentindo naquela hora? Então, o sentimento do Tomás, ele sentia raiva, ele estava nervoso, sentiu o sentimento do nervosismo e sentiu também o sentimento da ansiedade, né? Porque ele percebia que as coisas dele ia ficar tudo fora do lugar. Ele fez com o sentimento que ele estava sentindo. O que foi que ele fez? Ele teve a ideia de jogar o besouro na Odete. Não foi isso? Vocês acham que ele jogou o besouro na Odete de propósito? Que ele teve a intenção de jogar? Sim, ele jogou de propósito, ele teve a intenção de jogar. O fato do Tomás sentir raiva dá ou não o direito do Tomás jogar o besouro na Odete? Não é. Não é certo fazer isso, não é, gente? Porque tem uma consequência. E a consequência que o Tomás aconteceu foi o quê? Foi a Odete ir para o hospital, o pé dela ficar inchado, ela se machucar sério, não é isso? Então, lembram da respiração? Contar de 1 até 10, para que não faça nenhuma ação quando você estiver com raiva, porque vai ter uma consequência, e às vezes até uma consequência grave, certo, meus amores? Então, quando sentirem raiva, respirem 3 vezes,
E contem de 1 até 10, que isso funciona. E o que o Tomás resolveu para lidar com essa culpa? Hein? Ele tratou a Odete bem, cuidou da Odete para tentar tirar mais a culpa dele, não foi isso? Mas o Tomás, ele precisaria pedir desculpas. E aí, para pedir desculpa, o Tomás precisaria fazer o seguinte, e que isso sirva para vocês, tá? Qual é a primeira? Peço desculpa por ter. Que como é que o Tomás vai dizer? Peço desculpas, Odete, por ter jogado o besouro em você. A outra opção é, porque eu te machuquei sério. E a outra é, eu prometo que no futuro eu não faço mais isso. Então, estas são as sugestões para que vocês peçam desculpa. Agora, para o papai e a mamãe, vocês vão ler para os filhinhos de vocês, no livro Vida de Formiga, Árvore Genealógica, que é o capítulo dessa história do livro Vida de Formiga, tá, meus amores? Agora, as crianças vão fazer a atividade no livro didático, que é o livrinho de vocês, tá? Não é parecido com esse, mas não é esse. Vocês vão abrir na página 26, tá bom? Vão abrir na página 26, que vai ter essas duas páginas, 26 e 27, e vão fazer essa atividade. Olha, pedido de desculpa para a Odete. Vocês vão imaginar um pedido de desculpa para a Odete, seguindo aquelas 3 dicas que a tia falou, tá? E vão desenhar aqui a casa da árvore, olha. Pedido de desculpa para a Odete. Vocês vão escrever aqui os pedidos de desculpa que o Tomás deveriam fazer para pedir desculpas. Aqui, olha, tá vendo a carinha do Tomás de tristeza, de arrependimento, não é isso? Então, vocês vão desenhar aqui a carinha dele. Vão escrever o sentimento da história de hoje. Qual é o sentimento da história de hoje? A culpa e o arrependimento. Foram 2 sentimentos, não é isso? Aí vão desenhar ele aqui com a carinha dele triste lá no adesivo. Vocês coloquem um adesivozinho aqui e vão desenhar aqui na carinha do Tomás o sentimento que ele está sentindo. Certo, meus amores? Então, esta é a nossa aula de Live. E aqui vou ficando com o Tomás. Um grande beijo no coração de vocês.